Olá, galera! Vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre a aula 16, beleza? Primeiro de tudo, é muito importante que vocês tenham em mente que a Idade Média ela foi um período bastante extenso e que quando nós estamos falando da Idade Média, essa Idade Média, ela pode ter sido vivida de maneiras bastante distintas pelos vários povos que viveram nesse período. Nós já vimos a realidade dos bárbaros, com maior ênfase sobre os francos. Nós vimos no vídeo anterior a realidade dos bizantinos. E hoje nós vamos falar a respeito dos muçulmanos. Vamos entender onde surgiram, como surgiram, de que maneira conseguiram, né, se expandir por tantas regiões da Europa com tanta rapidez e facilidade. E entender também a razão de termos uma influência tão grande da cultura muçulmana no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, justamente porque os povos muçulmanos empregaram um processo de expansão territorial sobre a Europa. Galera, antes de falarmos a respeito da aula 16, gostaria de voltar rapidinho na aula 15, só para retomarmos então alguns aspectos importantes sobre esse assunto e darmos então continuação à aula 16. Nós falamos sobre os francos, assim como nós também falamos sobre os bizantinos. Quando eu falo dos francos, eu estou me referindo à porção ocidental da Europa, aquela que assistiu às invasões bárbaras. E quando eu falo do Império Bizantino, eu estou me referindo ao Império Romano Oriental. Tanto o Império Romano Ocidental quanto o Império Romano Oriental, antes da queda do Império Romano Ocidental, eles tinham um elemento em comum, que era o catolicismo. Após a queda do Império Romano Ocidental, nós assistimos às invasões bárbaras. E como consequência dessas invasões, o Império Bizantino foi se distanciando. E nós tivemos ali uma série de desentendimentos entre Ocidente e Oriente, que culminou com a separação dessa igreja, formando então duas, a ocidental e a oriental. Porém, tanto em uma como em outra, nós tínhamos uma influência muito grande da religião na política. Então, só para finalizar a aula 15, eu gostaria de resolver com vocês o exercício da página 304, ok? Então, nós vamos discutir essa questão e, posteriormente, eu posto no grupo de vocês a foto do gabarito para vocês fazerem, então, a correção. Vamos lá, então. Observe a ilustração e leia a citação a seguir. Em seguida, responda ao que se pede. Nascida nos quadros do Império Romano, a igreja ia, aos poucos, preenchendo os vazios deixados por eles, até que, em fins do século IV, identificar-se como Estado, quando o cristianismo foi reconhecido como religião oficial. Estreitavam-se, portanto, as relações Estado-Igreja. No Império Carolíngio, a aliança entre os reis e a Igreja foi fundamental para a consolidação de ambos os poderes, e, por vezes, a Igreja assumiu funções que hoje consideramos ser do Estado, e este, por sua vez, interferia nos assuntos religiosos. Sobre as relações entre Estado e Igreja no período medieval, responda. Qual a importância da Igreja Católica na administração dos reinos e impérios? Galera, então vamos lá.
Lembrem-se que a igreja, ela ainda é uma instituição. E por ser uma instituição, involuntariamente, ela exerce influência sobre a vida das pessoas. Então, quando um governo busca se aliar à igreja, a ideia é aliar-se no sentido de exercer ainda mais influência na vida das pessoas. Então, quando um governante se alia à igreja, a ideia é reforçar ainda mais o seu poder. Porque se este governante é aliado da igreja, os fiéis tendem a respeitá-lo ainda mais, ok? Então, essa é a importância que a igreja exercia na administração dos reinos e impérios. A alternativa B diz assim: de que maneira o poder régio contribuiu para a expansão da fé cristã? Quando nós falamos, né, poder régio, o que tem que vir à mente? O que nós precisamos lembrar, né? Quando nós falamos do poder régio, régio vem de real, ou seja, que pertence ao rei. E quando eu falo que o poder do rei contribuiu para a expansão da fé cristã, é no sentido de obrigar os povos dominados a se converterem ao catolicismo. Quando um rei obriga o povo que ele recém conquistou a se converter, não está aumentando o número de fiéis para a Igreja Católica? Então, essa é a contribuição. E eu ainda tenho um segundo fator. Esse rei, ele passa a caçar, ele passa a penalizar aqueles que seriam, então, os hereges. Beleza? Essas seriam, então, as respostas da alternativa A e alternativa B. Então, de uma maneira bem geral, tanto o Ocidente quanto o Oriente, por mais que fossem distintas, diferentes entre si, tinham um elemento em comum que era a fé, a religiosidade, né? E nessa aula, nós vamos falar então de uma outra realidade da Idade Média que conviveu com o Império Bizantino, que conviveu com os francos, que é, ou melhor, que foi a cultura muçulmana, beleza? Então, quando eu falo do Império Muçulmano, trata-se de uma outra realidade vivida ao longo da Idade Média. Quando nós falamos, né, do Império Muçulmano, a primeira coisa que nós precisamos ter bem claro na nossa mente: árabe não é a mesma coisa que muçulmano. Quando eu falo árabe, eu estou me referindo ao indivíduo proveniente, ou seja, que veio da Península Arábica. E quando eu falo muçulmano, eu estou me referindo à religião que aquele indivíduo segue, o islamismo. O Império Árabe, ele tem origem, então, numa região chamada de Península Arábica. É ao lado do continente africano. Trata-se de uma região muito desértica. Nós temos ali que 93% do território daquela região era deserto. Então, por si só, se eu sei que 93% do território era desértico, prevalece, né, a economia comercial, porque existia uma escassez de terras férteis, beleza? Então, olha lá, pensando na localização geográfica, perdão, eu já consigo prever como a economia daquele povo
vai funcionar. Então, quando eu falo dos povos árabes, eu estou me referindo aos povos que viveram na Península Arábica. E a história do povo árabe, ela vai ser dividida em duas fases: período pré-islâmico e período islâmico. Nós já sabemos que a utilização do termo pré já representa para nós antes. Então, antes do surgimento do islamismo e depois do surgimento do islamismo. Beleza? Vamos falar então da primeira fase, que seria a Arábia pré-islâmica, ou seja, a história dos povos árabes antes do surgimento do islamismo. Por ser uma região desértica, eu tenho uma dificuldade no que se refere à locomoção, à comunicação. Por ser uma região que prevalecia a escassez de terras férteis, não faz sentido viverem em grandes grupos. Por essa razão, nós vamos falar que neste período o governo ele era descentralizado e eles estavam divididos em várias tribos. Nós vamos destacar os povos beduínos, que eram aqueles povos que se dedicavam ao comércio, que eram nômades, que viviam muito tempo no deserto e que utilizavam como principal meio de transporte o camelo, beleza? Por que os povos beduínos? Porque foram povos que, além de terem, praticado o comércio, foram povos que se relacionaram com vários outros, beleza? Quando eu falo dessa primeira fase do período pré-islâmico, os povos árabes eram povos politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E eles praticavam a idolatria, ou seja, a adoração de imagens. A principal cidade da região era Meca. E em Meca nós tínhamos um templo sagrado chamado de Caaba, ok? Por que que Meca era a principal cidade? Só porque tinha o templo, que era um templo famoso, que era um templo muito visitado por várias pessoas? Não. Além de ser um local sagrado, Meca também era uma cidade comercial, ou seja, era uma cidade muito frequentada por diversos comerciantes. E a existência da Caaba, ou seja, desse templo sagrado, atraía muitos visitantes para essa região. Se eu tenho uma região com muitas, ou melhor, com muitos visitantes, com muitos turistas, isso aumenta ou reduz o comércio? Aumenta. Eu gosto sempre de utilizar o seguinte exemplo. Para os católicos, a cidade de Aparecida do Norte, ela é uma cidade especial, diariamente recebe centenas, de visitantes, e como é uma cidade muito movimentada, o comércio da região ele é bastante intenso. E o comércio das redondezas da catedral comercializam imagens da santa. É caneca com imagem da santa, é imã de geladeira, é camiseta, é bottom. Naquela época, os comerciantes de Meca lucravam muito com o comércio de imagens sagradas, ou seja, de ídolos. Então, Meca, além de ser um local espiritualmente falando importante, além de ser alvo de peregrinações,
era também uma cidade, um centro comercial, beleza? Então, na Península Arábica, perdão, a principal cidade era Meca, porque nós tínhamos ali um centro comercial e nós tínhamos ali também a Caaba, que era, né, um templo sagrado para os muçulmanos. Quando nós falamos do período pré-islâmico, nós precisamos fazer referência ao profeta Maomé. Existem muitos artigos, muitos livros, né, que falam a respeito de Maomé, da infância simples, da pobreza, mas nós precisamos lembrar alguns detalhes, nós não precisamos saber de toda a biografia, né, mas aquilo que é importante para nós. Por viver junto com comerciantes, ele teve contato com vários povos, povos cristãos, povos judeus, ou seja, Maomé, enquanto pessoa, ele já tinha conhecimento do monoteísmo. E a tradição muçulmana diz que em um dado momento da sua vida, ele, em suas várias práticas de meditações, ele teve uma visão com o anjo Gabriel. E nessa visão, que a tradição muçulmana chama de noite da revelação, o anjo, né, diz a Maomé que ele teria sido escolhido por Alá, que era o Deus principal, para difundir, para espalhar o islamismo, uma religião monoteísta. Então, lembrem-se, Maomé, ele era, né, politeísta, como os demais povos que viviam na Península Arábica. Não se sabe, né, se essa visão foi ou não influenciada, né, pelos inúmeros contatos comerciais que ele teve com outros povos monoteístas, mas o anjo teria revelado a ele que ele teria sido então o escolhido para difundir a nova religião, que seria monoteísta. Além de ter sido, né, o escolhido para difundir essa nova religião, ele teria que então começar a converter os povos locais. Imaginem ele, né, morando em Meca. Lembrem-se, Meca, centro comercial e religioso. Imagine Maomé, né, começando a propagar uma nova religião. Essa nova religião monoteísta, ela era contrária à adoração de imagens. Ela negava a existência de outros deuses que não fosse Alá. Ou seja, essa nova religião que o profeta Maomé começou, né, a difundir, ela era completamente diferente dos costumes do povo que vivia naquela região. Esse quadro, por exemplo, né, que muitas vezes é utilizado para retratar a noite da revelação. Aqui eu tenho o anjo, eu sei que é o anjo porque tem a asa, né? Mas percebam que o rosto do profeta não é retratado, porque eles são contrários à adoração de imagem. E quando Maomé começou, portanto, a pregar o islamismo, a crença monoteísta, a contrariedade à adoração de imagens, foi algo que gerou um choque muito grande com os comerciantes locais. Imagina ele falando lá, né, da necessidade de destruir todos os ídolos, de parar, né, de adorar objetos sagrados, sendo que aqueles comerciantes sobreviviam e lucravam do comércio de tais imagens. Então, por essa razão, esses comerciantes
começaram a perseguir Maomé. Em Meca, a sua, tentativa de difundir o islamismo não estava sendo bem sucedida. Muito pelo contrário, ele passou a ser perseguido. Por essa razão que nós temos, então, no ano de 622, a Hégira. O que foi a Hégira? Foi a saída do profeta Maomé da cidade de Meca, onde ele estava sendo pressionado, onde ele estava sendo perseguido, para uma outra cidade, que foi a cidade de Medina. Em Meca, ele não foi aceito. Porém, quando ele chega em Medina e começa a difundir, começa a propagar essa nova fé, ele obteve sucesso. Esse acontecimento, a Hégira, é considerado, portanto, o marco inicial do calendário muçulmano. Ou seja, fim do período pré-islâmico, início do período islâmico. Em Medina, ele conseguiu difundir essa nova fé e ele consegue também formar um grande exército. E à medida com que ele consegue, então, formar esse exército, à medida com que agora ele tem condições, ele volta para Meca e inicia a dominação à força, beleza? Então, nós vamos falar que Hégira foi a saída do profeta Maomé de Meca para Medina. Em Meca, inicialmente, os seus princípios não foram aceitos, muito pelo contrário, foram rechaçados. Porque a ideia defendida por Maomé, ou seja, o monoteísmo, o combate à adoração de imagens e ícones, ia de encontro às necessidades dos comerciantes locais. Depois que Maomé voltou para Meca, depois que Maomé conseguiu então dominar à força a cidade, ele destruiu todas as imagens. A Caaba, que é aquele templo com o formato de um cubo, permaneceu existindo. No interior dela foram destruídas todas as imagens, predominando apenas a pedra negra, beleza? E após dominar Meca, o profeta começa então a dominar as demais partes da Península Arábica. Então, quem centralizou, quem unificou a Península Arábica foi o profeta Maomé. E foi ele quem criou as bases de um governo teocrático. Então, quando nós falamos, do governo de Maomé, nós estamos falando sim de um governo teocrático, porque a ideia que se tem é que ele foi um enviado de Deus, ele foi um escolhido de Deus. Então, o povo, ao respeitar Maomé, o respeita também de maneira religiosa, ok? A partir do momento em que eu tenho a Península Arábica unificada, eu tenho o estágio secundário, que foi o período de expansão territorial. Quando nós falamos desse processo de expansão territorial, os muçulmanos utilizavam o conceito de jihad, ou seja, guerra santa, um esforço em favor de Deus, de Alá. E quando nós falamos da expansão dos muçulmanos, nós vamos ter então duas razões. Nós temos a razão inicial, que seria, a necessidade de espalhar, de difundir o islamismo.
Assim como nós também temos a necessidade de conquistar terras férteis. Porque após a unificação, eu tenho um boom populacional, ou seja, eu tenho um rápido aumento demográfico. E esse aumento demográfico exige, obviamente, terras férteis para a prática da agricultura. E é justamente nesse processo, né, de expansão territorial que os muçulmanos começam a ir em dois sentidos. Os muçulmanos começaram, portanto, né, a conquistar essa região aqui, ó, compreendida, né, pelo Oriente Médio, antigo território persa, assim como também eles começaram a conquistar o norte da África. Então, vamos lá. A primeira fase foi, portanto, a unificação da Península Arábica. Após a unificação, nós temos, então, a conquista de duas áreas. Eu tenho duas frentes, beleza? A oriental e rumo à ocidental. Bom, o profeta Maomé, ele não era o Highlander, né? Ele não era imortal. Após a morte do profeta, os seus sucessores eram, né, parentes de Maomé. E existia ali até uma questão, né? Quem vai ser o sucessor? Quem deve ser o sucessor? Por isso que, após a morte do profeta, os muçulmanos se dividiram, né, em grupos. Nós temos então os xiitas e os sunitas. Os xiitas defendiam que o califa, ou seja, o sucessor do profeta Maomé, deveria ser alguém que pertencesse à família de Maomé, ou seja, que tivessem o mesmo sangue. Em contrapartida, os sunitas defendiam que o sucessor de Maomé poderia ser qualquer bom muçulmano. Opa, bom muçulmano. Qual que é o conceito, né, de bom muçulmano? Todo muçulmano segue ali, né, 5 princípios que são considerados os pilares do islamismo. Nós temos então, como sendo o primeiro pilar, acreditar em um único Deus, Alá, e respeitar Maomé como sendo seu profeta. Nós temos como sendo o segundo princípio, fazer a caridade. Eu não estou falando na ordem, tá, galera? Eu tenho o jejuar, eu tenho ao menos uma vez na vida ir a Meca, né, se possível. E eu tenho também a questão de orar 5 vezes ao dia. Então, estes seriam os 5 pilares do islamismo. E para os sunitas, qualquer bom muçulmano, ou seja, que seguem esses princípios, teriam então condição, sim, né, a seguir, a serem o califa, ok? Vamos falar então um pouquinho das consequências da expansão muçulmana. Observem que toda essa área em verde foi território conquistado pelos muçulmanos. Essa região aqui, ó, é o que hoje nós chamamos de Península Ibérica. Por que será, né, que portugueses, espanhóis têm tanta herança da cultura muçulmana? Tá aí a explicação, galera. Porque os muçulmanos ocuparam essa região
por muito tempo, beleza? Vamos lá, falar então um pouquinho da cultura. Quando nós falamos da cultura muçulmana, eu não consigo resumir isso a 1, 2, 3 itens. Eles foram extremamente importantes para o desenvolvimento do estudo na área da química, na astronomia, na álgebra, na geometria. Eles tiveram uma importância muito grande em estudos clínicos, ou seja, para medicina, eles também conseguiram oferecer uma grande quantidade de informações novas, por exemplo, técnicas no que se refere ao combate da tuberculose, informações mais precisas no diagnóstico do sarampo, da varíola, ok? Doenças que acometiam muitos naquela época. Então, eu gostaria que vocês pegassem, então, a Bienal de vocês na página 306 e tentassem resolver esse último exercício aqui, ó, tá? Depois a prof posta para vocês o gabarito e lá no mural de tarefas eu vou deixar orientadinho qual vai ser a tarefinha de vocês, ok? Beijão, galera. Até!